Gente, boa noite a todos, sejam bem-vindos, que seja uma noite inspiradora para todos nós e que os temas que vão ser abordados na noite de hoje possam realmente tocar fundo no nosso coração. Sabemos que são textos de conteúdo bem profundo, bem suave, que além de dulcificar nosso espírito, nos dá um bom ânimo, nos renova as energias, nos fortalece para a nossa caminhada diária. Nesse instante, nós vamos nos desconectar de tudo no mundo lá fora. Vamos passar uma borracha na nossa mente, vamos respirar profundamente, vamos sentir a atmosfera aqui reinante, vamos sentir essa paz, essa tranquilidade. E aos poucos nós vamos interagindo com esse ambiente, fazendo parte dele. Quando bem sintonizados, a facilidade do entendimento se torna ampla, o corpo não dói, o pensamento não vaga. Basta apenas que a nossa vontade esteja focada no estudo da noite de hoje, no tema que nós vamos desenvolver, que eu tenho certeza que vai ser de grande, enorme proveito para cada um de nós. Que possamos bem utilizá-lo, todo esse conhecimento, no nosso dia a dia. Cada ensinamento, cada frase constitui-se um pedacinho do nosso conhecimento, da nossa reforma, da nossa melhoria, que vai fazer a diferença no mundo lá fora. Que hoje e sempre Deus nos inspire, nos ampare e nos fortaleça. Que assim seja. Muito bem, gente. Hoje nós vamos, então, fazer o encerramento do nosso estudo desse ano de 2021. A gente deve voltar em 2022 e com a corda toda. Vamos recarregar as nossas baterias esse finalzinho de ano e vamos voltar com todo o empenho, né? Nós estamos bem no comecinho desse livro, que vai ser assim um divisor de águas para todos nós. Nós estamos pegando o primeiro livro do Emmanuel, né? E que é o Caminho, Verdade e Vida. Estamos destrinchando ele totalmente. Espero chegar até o 6º, 7º livro do Emmanuel, né? Nesse molde, e que com toda certeza para cada um de nós vai fazer uma enorme diferença. Ler, eu acho que é a melhor forma de nós adquirirmos conhecimento. Há uns 2 anos atrás nós começamos um projeto aqui no centro de intensificar, de estimular a leitura. Então as palestras que eu faço aos domingos, cada domingo é inspirada num determinado livro do Chico Xavier. E nós começamos com o Parnaso de Alentudo, o primeiro livro dele, já estamos no 51º. E para isso eu precisei ler todos os livros. Então, esses 2 anos eu li 51 livros do Chico. Já tinha lido alguns, tipo Paulo Estevam, Caminho da Luz, Há 2000 anos, dentre outros. Reli para justamente me preparar para poder passar alguma coisinha. E uma das coisas que eu mais notei nesses 51 livros é a mudança que eu tive internamente. O conhecimento, a visão, né? Principalmente a visão. Nós pensamos às vezes que raciocinamos bem, entendemos bem, compreendemos bem e agimos bem, mas à medida que nós vamos tomando contato com outros conhecimentos, a gente vai se apequenando, a gente vai vendo quanto que nós somos pequeninos. E o que faz nós evoluirmos justamente é o quê? A nossa disciplina, a nossa vontade, o nosso querer nesse sentido. Temos 2 opções:
ou ficar estacionados, ou movimentar. E como movimentar? Falando da parte intelecto-moral. Como movimentar? Ler, interagir, assistir palestras, trocar informações, conversar. E esse estudo nosso nada mais é do que uma forma de interagirmos e vamos trocando conhecimento. Pouquinho que eu sei, a gente vai aqui tentando passar e, consequentemente, a gente nessa troca, todos nós vamos ganhando. Hoje, então, nós vamos começar o 28º item do livro Caminho, Verdade e Vida. Lembrando que, para quem está vendo aqui pela primeira vez, que esse livro ele é feito, cada página, cada folha é referente a um trechinho do Evangelho que Emmanuel destaca e depois faz a sua explicação. Muitas vezes, quando a gente lê o texto do Evangelho, temos uma dificuldade muito grande de compreender o que está por trás dessas palavras. E é essa a nossa missão aqui, a nossa tarefa. Pegar a palavra que está ali, quando a gente lê, relê e não entende. Emmanuel nos ajuda muito nesse sentido e a gente tenta reforçar isso o quanto a gente pode. Então vamos lá, o 28º então chama-se Escritores. Então vamos começar. Isso está em Marcos capítulo 12, versículo 38. Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas. Isso está em Jesus, né? Foi Jesus quem disse. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 38. Muito bem. Lendo então, rapidamente, guardai-vos dos escribas. Guardai-vos, quer dizer, ficai atentos, afastados do que... Quem são os escribas? São aqueles que antigamente eram quem redigiam as leis, né? Que gostam de andar com vestes compridas. O que seria isso? Que gosta de andar com vestes compridas? Então, a gente lê na primeira vez, dá para pegar o conteúdo que está ali atrás? Não dá. Por mais que você repasse. Né? Emmanuel nos ajuda muito a entender isso aqui. Então, é isso que nós vamos começar a ver agora e depois a gente vai aprofundando. As letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas que gostam de andar com vestes compridas. Será que não está dizendo mais ou menos assim? Que esses que fazem as leis se julgam o dono delas, aqueles que têm a mais perfeita interpretação das leis? Será que já não está dando esse sentido? Jesus referia-se não só aos intelectuais ambiciosos, mas também aos escritores excêntricos, que, a pretexto de novidade, envenenam os espíritos com as suas concepções mentiras, oriundas da excessiva preocupação de originalidade. Bom, já está começando a ficar mais claro. Se a gente recuar muito no tempo, a gente vai ver que a grande massa populacional era analfabeta, era desprovida de todo conhecimento das letras, né? E apenas uma minoria sabia ler mal, mais ou menos, escrever, e tem um QI um pouco mais aumentado. Porém, aqueles que detinham as leis faziam a sua interpretação, faziam-nas como bem queriam. Isso acontece nos dias de hoje? Olha só, uma coisa muito simples. O Evangelho chegou para nós hoje, no ano 2021, de uma forma que, por nós, espíritas, é interpretado de uma forma, pelos nossos irmãos católicos, de outra forma, pelos nossos irmãos pentecostais, de outra forma. Por aí vai. Por que tanta diferença, sendo que o Cristo simplesmente exemplificou
Ele só mostrou. O Cristo não escreveu nada. Ele só ensinou. Os seus apóstolos transcreveram, né, para o papel, para eternizar a sua palavra, as suas falas, os seus feitos, mas ele não fez nada. Não escreveu uma linha sequer. Mas ele exemplificou. Fez o mais importante. Agiu como deveria agir. Portou-se como deveria portar. Amou como deveria amar. Fez tudo, absolutamente tudo correto. Tudo perfeito. Para legar à posteridade, para as outras gerações, o que? O seu legado de amor, de paz, de perdão, de concórdia, de união. Mas a gente sabe muito bem o que aconteceu com seus ensinamentos no decorrer do tempo. Porque ele agiu de uma maneira tão simples, tão fácil de compreender, e nós complicamos tanto. Será que aqueles ensinamentos não foram moldados, adaptados ao que as pessoas, ao que os imperadores ou os próprios seguidores, né, da igreja queriam? Será que não foi isso que aconteceu? Então, quando lá há 2000 anos ele fala, guardai-vos dos escribas, porque ele já estava prevendo que os seus ensinamentos poderiam ser modificados, compreendidos de outra forma. Olha só, se agora nós estamos numa situação bem privilegiada, mas vamos recuar aí um milênio no tempo, tá? Um milênio no tempo, o que iria acontecer? O pessoal lá de trás tinha acesso à cultura, aos ensinamentos? Não tinha. Então, quem detinha os livros eram os maiores da igreja, né? A igreja, que no caso foi transformada na igreja católica. A gente sabe quantas adulterações que foram feitas. Eu vou falar uma só. Não, vou falar duas. Que são duas manchas muito grandes que foram realizadas na história nossa, da nossa humanidade, que nós ainda sofremos e ainda vamos sofrer a consequência dessas duas grandes manchas realizadas, logicamente, por nós mesmos. Primeiro foram as cruzadas, que foi a guerra dos cristãos contra os mouros, no intuito tão esdrúxulo de proteger o túmulo do Cristo. Faz sentido? A gente sabe que por trás disso, hoje, essa história a gente lê em qualquer livro de colegial, que o que foi feito é o que? Foi, como eles tinham, os mouros tinham muito ouro, muito dinheiro, muitas posses, propriedades, o que foi feito foi saquear. Simplesmente, é o que se fazia naquele tempo. Desde os tempos antes do Cristo, o que se fazia? O mais forte dominava, o mais fraco escravizava. Um milênio passou depois da vida do Cristo e as coisas não mudaram tanto assim. Então inventaram o quê? A cruzada, a título de proteger o túmulo do Cristo, a título de proteger a religião oficial. E por isso criou-se a Guerra Santa, que matou milhares de pessoas. Essa foi uma grande mancha. Mas fazia-se isso em nome do Cristo. Vou pegar vários filmes para assistir sobre esse tema, que muitos, a gente vai ver como que isso funcionava. E a segunda grande mancha foi a Inquisição. A Inquisição foi a imposição da força para que a doutrina do Cristo fosse implantada, né, em todo o mundo. Não deu certo, lógico que não deu certo.
Mas nisso, milhares de pessoas foram mortas nas fogueiras, foram torturadas, foram dilapidadas e uma série de atrocidades muito grande. Qual a origem de tudo isso? Aqueles que detinham a lei faziam péssimo uso. E nos dias de hoje ainda existe isso? A gente sabe que existe. Não precisamos apontar, aqui ou ali para dizer onde que estão os erros, mas que esses erros existem nos dias atuais, existem. E como que... Vamos prosseguir mais um pouco. É preciso fugir aos que matam a vida simples. O tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências. Há livros cuja função útil é de manter aceso o achote da vigilância nas almas de caráter solidificado nos ideais mais nobres da vida. Ainda agora, quando atravessamos tempos perturbados e difíceis para o homem, o mercado de ideias apresenta-se repleto de artigos deteriorados, pedindo a intervenção dos postos de higiene espiritual. Vou parar um pouquinho aqui para a gente não se perder no tempo. Ainda hoje, há uma certa... Como que eu vou explicar? A gente costuma puxar a farinha para o nosso lado, Sempre puxar as coisas para que possamos levar vantagens. E no caso das interpretações religiosas, fazemos isso comumente. Uma das coisas que a religião sempre prega, em qualquer doutrina que seja, que nós somos imortais, que nós vivemos um determinado período de tempo aqui e depois nosso corpo vai parar de funcionar, nós vamos falecer e retornaremos para a pátria espiritual. Todas pregam basicamente isso. Mas como que se dá essa mudança é que é interpretado de maneira equivocada. Por que eu falo puxando a farinha para o seu lado? Nós sabemos aqui pela doutrina espírita, nós conhecemos, estudamos isso, de que nós somos totalmente responsáveis por tudo que nós fazemos, absolutamente tudo. Pela manutenção do nosso corpo físico, somos responsáveis? Somos. Se adoecemos por inadimplência nossa, por falta de cuidado nosso, de quem que é a culpa? Recai sobre nós. Se pensamos mal, emitimos assim a todo instante vibrações negativas, pensamento deteriorado, pensamento maledicente. Quem que é o responsável por essas criações? Somos nós. Eu sou responsável pelo pensamento que intoxica meu corpo? Sim. Eu sou responsável pelo pensamento maléfico que atinge o meu irmão? Sim. E eu posso atingir com o meu pensamento outras pessoas? Posso. Comumente nós interagimos. Se estamos aqui hoje reunidos, todos tranquilos, em paz, atentos, com vontade de aprender, vontade de adentrar nesse tema, é porque é resultado do pensamento de cada um de nós. Vamos supor que metade de nós aqui falasse assim, pensasse assim, nesse instante: nossa, não vejo a hora de ir embora, quero ir embora daqui, ou lugar chato, ou cara chato falando, ou tema chato. Pronto, já desarmoniza esse ambiente nosso. E aquilo que nós pensamos passa a influenciar o outro. Então, somos responsáveis pelo nosso pensamento? Somos. Somos responsáveis pelas nossas palavras? E como somos? E as nossas palavras são como flechas, são como os dardos, são direcionadas e tudo tóxico nosso mental vai junto com essas palavras e vai atingir alguém. E somos responsáveis por isso? Somos. E quando agimos mal, quando traímos, quando roubamos, quando dilapidamos, quando fazemos todo tipo de coisa errada, somos responsáveis? Somos. Mas
Há algumas pessoas que interpretam as leis, né, o Evangelho, da seguinte maneira, muito comum dizer: Jesus veio ao mundo para cobrir a multidão de pecados nossos. Então as pessoas se enganam, isentando-se da responsabilidade que tem nos seus atos. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Isso é bem comum, acho que todo mundo já ouviu essa frase, né? Ele morreu para nos salvar, quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser, vou ser salvo? Uma interpretação errônea, ingênua, simplificada, porque não é assim que funciona. Nós somos responsáveis por tudo, por cada inspiração e aspiração do nosso organismo. Somos responsáveis por tudo que pensamos. O que mais? Há pessoas que comportam-se da seguinte maneira: fazem a vida inteira tudo que bem entende, erram, fazem tudo para levar vantagem, vivem a vida que queriam. Chega num ponto da sua idade, quando o corpo já começa a decair, né? A vitalidade já não é tanta, aí pensa assim: eu vou pedir perdão a Deus por meus erros, vou confessar meus erros e Ele vai me perdoar e eu vou estar salvo. Ou então lá na hora, no leito de morte, eu me arrependo de tudo que eu fiz, e vai ser salvo? É justo? A primeira pergunta que a gente faz: é justo? Não. Fez uma multidão de erros, aí chega lá na última hora, no epílogo, bem no finalzinho: me arrependi, mesmo que seja verdadeiro. Eu me arrependi? Sério? Mas e aí? Acabou? Lógico que não. Mas as pessoas convencionam. Quem assistiu o filme lá do Lutero? Qual que era a coisa que mais incomodava Lutero? Não eram as indulgências? O que era indulgência? Você pagava tudo. Se você tem um parente lá no inferno, entre aspas, e você quer alçar ao céu, paga para a igreja e caminho direto. Faz sentido, mas quem interpretava as leis, interpretava seu bel prazer. Então, quando alguém dá alguma definição, como nós devemos nos comportar? Filtra tudo. Aquilo que é bom, retém. Aquilo que não é bom, você descarta. E como saber? A vivência vai nos dizer. Por isso, o Espiritismo recomenda: sempre nós devemos estar estudando, aperfeiçoando o nosso intelecto e primando pela nossa moral. Podereis alimentar o corpo com substâncias apodrecidas? Lógico, não. Vossa alma, igualmente, não poderá nutrir-se de ideais inferiores, na base da irreligião, do desrespeito, da desordem e da indisciplina. Por exemplo, como eu estava referindo às cruzadas, saquear um outro povo para trazer todas as suas posses, enriquecer-se em nome do Cristo. Moralmente isso é certo? Lógico que não. Mesmo que legalmente, pelas leis dos homens, seja correto, moralmente é totalmente desproporcional. E existe nos dias de hoje ainda coisas assim, que podem ser legais, mas que são totalmente imorais. Como nós devemos nos comportar? Nós devemos nos comportar de acordo com as leis conscienciais. O que é certo, devemos seguir. E o que é errado, nós devemos descartar. Mas muitos ainda optam pelo que é errado. Nós podemos traçar um paralelo aqui como se fosse a porta, né? A porta larga,
dos prazeres, das facilidades, que logicamente é muito mais atrativo. Mas tudo tem seu preço. Observai os modelos de decadência intelectual. Observai os modelos de decadência intelectual e refletir com sinceridade na paz que desejais intimamente. Isso constituirá um auxílio forte em favor da extinção dos desvios da inteligência. Vou espartejar um pouquinho esse parágrafo. Observai os modelos de decadência intelectual. Vou só parar aqui. Atualmente, nós estamos vivendo uma decadência intelectual. O que vocês acham? Grande, né? As nossas músicas atuais são boas? Não. O conteúdo delas, geralmente, tem músicas de tudo quanto é jeito, né? Mas, assim, na grande maioria, fala sobre o quê? Não preciso nem falar para não mudar a nossa psicosfera aqui, né? Não vale a pena, né? Isso é uma decadência intelectual e uma predileção pelos... O pessoal gosta de falar essa palavra, não gosta muito, não. Gozos mundanos. Não gosto de falar isso, não, mas retrata bem. As coisas do mundo. Até o hábito da leitura, né? A gente vê que hoje em dia já não é tanto, né? Quanto era antigamente. Pois é. Às vezes a gente... Sabe, uma das coisas atuais que mais me incomodam, o pessoal vai falar assim, esse aí é titio do Zap, né? Mas é verdade. É escrever do jeito que as pessoas escrevem no WhatsApp. Não tem ponto, não tem vírgula, não tem acento e as palavras são abreviadas. E tem gente que escreve, por exemplo, na minha época de colégio, era um sacrilégio. Mas você vê tantas pessoas escrever você com C cedilha. Né? Isso aí é o mínimo. Tem coisa pior. Não, isso é um clássico, né? É um erro bonito, né? É um erro bonito. Mas faz parte do quê? Da preguiça. Olha, muitos, nós também nos incluímos um pouco, porque nós já fomos mais jovens, já sentamos nos bancos escolares, passamos por isso. Eu sei que não é fácil você ser aquele aluno exemplar. Porém, o que acontece hoje é que a maioria não quer saber de nada, absolutamente nada de nada. Falando em termos genéricos, né? Existem, logicamente, as boas escolas, existem os bons alunos. Falando na grande maioria, parece que deu uma enxugada no intelecto. Então, deixa para lá, as coisas querem ver rapidamente tudo, todos os prazeres, mas isso tem uma consequência muito grande. Religiosidade hoje é uma coisa que foi deixada para escanteio. Então, até na política nossa atual, fala-se de religiosidade como se fosse uma coisa feia. Olha que inversão dos princípios, né? Eu lembro quando era criança, descia para ir para o colégio ou sair, jogar bola. Eu passava sempre em frente à igreja, do santuário. E quando tinha missa, ficava uma multidão para fora da igreja assistindo a missa. Você olhava lá dentro, não tinha onde sentar. Então o pessoal ficava para fora. Hoje você passa, não tem ninguém para fora, e os bancos vai ver tudo vazio. E em questão de poucas décadas, isso modificou dessa forma. O que mudou? As pessoas não sentem mais falta do espiritual, da religiosidade. O que é religiosidade? Vamos entender o que é religiosidade. Religiosidade não é ser aquela pessoa beata, santa, que chega diante de um altar, de um centro, de uma entidade religiosa
e se portam ali com um estado de êxtase. Religiosidade é reportarmos ao que nós somos. Lembrando que nós somos espíritos que estamos encarnados nesse corpo por um determinado espaço de tempo. Existimos antes de nascer, continuaremos existindo depois que morrermos. Então a religiosidade nos liga à nossa origem, da onde que viemos? Do plano espiritual. Essa é a nossa verdadeira vida. Então o que a religiosidade nos impele? A que nós venhamos a buscar forças no outro plano. Nossa pátria. Seria buscar o senso comum também? Seria buscar o senso comum? Olha, nós somos espíritos. Nós viemos de uma outra dimensão. Nós não somos dessa dimensão física. Nós estamos aqui. Viemos lá. Então, quando nós reportamos a religiosidade, ao melhor que nós temos como espíritos. Então, essa ligação com outro plano já nos faculta uma energia que necessária, que nós buscamos, nós precisamos dessas energias. Por isso que quando a gente ora, a gente se renova, se fortalece. Não é com aquela visão assim, eu peço a Deus que me dê energia, ele vai lá, aquele lá está rezando, está pedindo energia, vou mandar energia para ele. Não é assim que funcionam as coisas. É muito mais complexo que isso. Então, você orar, você entrar em contato com o plano espiritual, através da visão de Deus, de Jesus, ou dos seus apóstolos, ou de Maria, não importa o intercessor. O que importa é você alçar, sair dessa vibração da terça que nós estamos e alçar a outra mais tênue. Isso nos fortalece, nos engrandece. Nós somos de lá. Então, a religiosidade nos reporta ao quê? Ao que nós precisamos ser. Por que nós estamos aqui? Nós não somos daqui, nós viemos para cá para quê? Para aprender. Primeiramente para aprender, para melhorarmos, para que quando a gente retornar para o lado de lá, tenhamos melhores condições de viver a verdadeira vida do que tínhamos antes de vir para cá. Quer dizer, é sempre a evolução, é sempre a modificação para o maior, para o melhor. Mas aqui, isolados que estamos na matéria, às vezes as forças nos faltam. Às vezes as dificuldades são grandes, às vezes a dor é imensa. E você precisa de um refúgio, precisa de algo, de um acalento, né? E na onde você encontra? Na religiosidade, na sua interação com outro plano. É mais ou menos como se você tivesse uma família aqui em Pouso Alegre, né? E você vai trabalhar fora, em outro país, bem longe, lá na Europa, lá na Bélgica, por exemplo. Você vai trabalhar lá. E as dificuldades lá são muito grandes. É a solidão, é a dificuldade da adaptação, o contato com outras pessoas, tudo é diferente. E tem muita coisa que te faz falta. Aí você vai, pega o telefone e liga para a tua família, conversa com teus parentes e com seus amigos, e isso te dá um novo alento. Só esse simples contato já te fortalece. O carinho que é lhe passado já te acalenta o coração. Então você adquire energias, adquire forças para continuar a sua jornada nesse país. Mais ou menos isso. Nós deixamos do lado de lá também uma família espiritual que zela por nós, que trabalha por nós, que nos orienta, que torce por nós, que chora por nós também. Então não estamos sozinhos. E quando a dor aparece, a dificuldade aparece, nós pedimos socorro ao lado de lá. Lógico. O que nos foca?
Deus, que é a força maior, né? Que é o nosso Criador. Nós focamos em Deus. E, de acordo com a nossa vontade, as coisas vão fluir. Logicamente, nós conseguimos alçar outro nível e, naturalmente, a gente se energiza, a gente se fortalece, a gente se revigora. Ok? Não terminei, né? Estou toda em decadência intelectual. Observar os modelos de decadência intelectual e refletir com sinceridade na paz que desejais intimamente. Muito bem. Tem as coisas do mundo. Lógico, tem seus atrativos. A gente bem sabe disso. Mas o que nos traz felicidade mesmo é aquilo que preenche nosso coração. Isso constituirá um auxílio forte em favor da extinção dos desvios da inteligência. Cada vez que nós aperfeiçoamos a nossa parte moral, a gente vai dando menos ênfase à parte física. Aqueles prazeres que nós achávamos, nossa, a melhor coisa do mundo, já não tem tanta atração assim. Por quê? Na verdade, o que nós ansiamos é pelo reino de Deus dentro do nosso coração. E que à medida que nós vamos melhorando aqui, as coisas do mundo aí fora vão perdendo suas coisas. Não estou falando de pessoas, estou falando de, por exemplo, lazer, esportes, tudo que a matéria pode nos assim, enebriar, né? Porque realmente, quando o coração começa a brilhar, tudo mais fica bem ofuscado. Tudo aquilo que a gente achava com cores lindíssimas se torna bem apagado. Vamos em frente? Já falamos bastante, né? Vamos para o 29º. Um tema mais tranquilo. Contentar-se. 29º. Vamos lá. Está em Paulo. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu adoro Paulo porque ele é bem específico. Se você não entender Paulo, dificilmente vai entender outras coisas. Porque ele é bem conciso, né? Isso está na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Uma das frases que, se tivesse sido eternizadas de Paulo, e ademais as outras se apagassem, eu acho que ele já teria dado uma contribuição enorme para a humanidade. Quando Paulo ia pregar numa aldeia distante, num outro país, ele levava consigo o seu tear. Paulo era tecelão. E aonde ele ia, ele armava sua tenda, armava seu tear e tecia ali os tapetes, né, as barracas que ele vendia para ganhar o seu sustento para se manter naquela cidade, naquele local. E ele dizia assim: eu não posso ser pesado a ninguém. E essa frase, por incrível que pareça, ainda nos dias de hoje, não foi compreendida. Ou se não foi compreendida, se foi compreendida, foi muito bem ignorada. O que Paulo queria dizer quando não quer ser pesado a ninguém? Que ele ia, o que ele fazia era porque ele queria. E ninguém tinha que sustentá-lo. Então ele mantinha-se com recursos próprios do seu trabalho. Uma das maiores contendas que teve na Igreja do Caminho foi entre Paulo e Pedro. Se vocês lerem o livro Paulo de Tarso, Paulo e Estevão, lá fala todo esse episódio, todo esse ocorrido. Quando Paulo foi aceito na Igreja do Caminho, passou
ali frequentar, né, junto com os demais apóstolos, ele via que tinha uma grande quantidade de enfermos que estavam ali e precisavam de alimento, precisavam de cuidados, de comida, principalmente de comida. Eram órfãos, eram viúvas, eram pessoas abandonadas, né? Então, o que acontecia? A Igreja do Caminho tornou-se uma grande enfermaria. E Pedro não tinha tempo para nada. O que ele fazia? Todo o tempo dele correndo atrás de alimento, correndo atrás de remédio, de medicação, de condições de dar suporte e atendimento àquelas pessoas. Então, o trabalho do cristianismo, da Igreja do Caminho, né, a igreja nascente ali, estava resumida a um assistencialismo. E Paulo viu tudo aquilo lá e viu que naquele meio existiam pessoas que já melhoraram, que já não estavam em situação mais ruim e estavam ali, mas não faziam nada, absolutamente nada. Aí Paulo foi falar com Pedro que aquilo estava errado, que ele não tinha que sustentar todo aquele povo. Ele tinha que fazer que o povo aprendesse a se sustentar, ou seja, trabalhasse, gerasse e corresse atrás, e não apenas esperar as facilidades. Então, o que o Paulo queria é justamente que todos literalmente trabalhassem para prover o seu sustento. E isso foi a primeira contenda que teve ali na Igreja do Caminho. Aconselho a quem não leu ainda o livro Paulo e Estevão, é o melhor de todos. Eu não li todos os livros do Chico, mas de todos que eu li, Paulo e Estevão está num nível maior. Já li 4 vezes e pretendo ler até o final da minha vida mais umas 4 vezes. De tão bom que é. Também acho muito bacana isso, a colocação no livro de Paulo Estevão, a questão do trabalho, né? Ele dignifica o trabalho. Sim. O tempo inteiro ele fala exatamente isso. Ele para pregar, para ele poder falar em nome de Cristo, ele precisa se sustentar. Isso eu acho fantástico. É o exemplo, né? Exato. Ele está dando exemplo. O exemplo é melhor do que multidão de palavras. Ele dava o exemplo, ele chegava e trabalhava. E não só o Paulo, mas o Francisco de Assis também tinha o mesmo pensamento, né? Aonde eles iam, todos tinham que trabalhar. E essa coisa que vem do céu, nada vem do céu, Não. né? Aquela coisa que você entrega para Deus e deixa que Deus execute as coisas e você fique lá, né? No caso de paisagem. E isso é uma coisa que é para o dia de hoje também, né? A gente muitas vezes fala assim, não, mas aí eu vou em algum lugar, no centro, e aqui a espiritualidade que vai cuidar de mim, né? Não é bem assim. Ele coloca exatamente isso, que é você que tem que fazer a ação. Né? Vamos imaginar uma coisinha. Eu não posso falar do que está fora daqui, mas posso falar do que está aqui, né? Então, vamos falar do que está aqui, vocês vão entender. Faz de conta que para vir aqui dar esse estudo, eu cobrasse do centro, cobrasse de cada um dos alunos, eu quero R$50 por mês de cada um dos alunos, para vir fazer esse trabalho que eu estou fazendo. Okay. Para que esse dinheiro? Para meu benefício. Ok? Muito bem. Moralmente, vocês acham que isso está certo? Eu poderia falar assim, mas eu estou trabalhando, eu estou desenvolvendo o trabalho, eu preciso ser remunerado. Está certo? Dar de graça recebidas. Então, essa concepção é muito particular. Tem pessoas que cobram. A gente sabe disso. Tem médiuns que cobram consultas. Né? No centro,
alguns por aí fora, tem. Que cobram particulares, tem. Mas, como você mesmo disse, você dá de graça recebeu. Mas, tudo bem, eu cobro, mas quanto que eu estou cobrando? O que vocês acham que acontece nesse caso? Eu estou recebendo uma coisa que é imerecida. Eu estou lesando vocês. Tá? Estou lesando vocês. Vocês estão despendendo uma quantidade de dinheiro para mim. Quer dizer, eu estou tirando algo de vocês. Se eu estou tirando algo de vocês que eu não mereço, que eu não deveria receber, o que eu me torno? Um devedor. Certo? Então, se eu recebo para isso, eu estou me tornando uma pessoa endividada. Se eu faço espontaneamente, eu estou apenas dividindo aquilo que eu recebi, também de graça. Agora, vamos levar para o macro. Vamos sair um pouquinho daqui. Vamos para um termo genérico assim, político. Determinados políticos, a gente sabe que tem bastante, usufruem do dinheiro que é da população. Tá? A gente sabe de tantos desvios, tantas coisas que acontecem, a gente sabe, não precisa citar. O que esses políticos se tornam? Devedores da população. Veja bem, eu saí daqui do centro, que eu estou endividado aqui por algumas pessoas, para eu pagar, entre aspas, esse débito um número reduzido de pessoas, é mais fácil do que pagar, por exemplo, numa cidade, né? Eu dilapidei o patrimônio que pertencia aos moradores daquela cidade. Vamos sair da cidade e vamos para o estado. A dívida é maior. Vamos sair do estado, vamos para a União. Maior ainda. Veja bem como você pode se endividar grandiosamente, perigosamente, pensando que está levando vantagem. Não estamos levando vantagem quando recebemos aquilo que nós não merecemos, aquilo que não é nosso. Então, o que acontece? Por exemplo, nesse caso meu específico aqui, de alguma forma eu vou ter que ressarcir a lei de ação e reação. Eu fiz, eu tenho que consertar. Fiz a coisa errada, eu tenho que consertar. Então eu me torno um endividado para cada um. Então aquilo que eu fiz, que mudou a concepção do que é correto na cabecinha de cada um de vocês, eu vou ter que corrigir. Então, se não nessa encarnação, em outra ou em outras, eu virei novamente com a mesma missão, com a mesma tarefa, justamente para desfazer aquilo que eu fiz. A lei fala que você tirou do lugar, você que tem que colocar no lugar. Ninguém vai colocar no lugar para você. Então, você lesou tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, você de uma... A vida vai te dar mecanismos para você ressarcir cada um deles. Como? Os mecanismos fogem um pouco à nossa compreensão, mas é assim que funciona. Então, a melhor diretriz que a gente pode seguir, qual que é? Nunca aproprie-se de nada que não lhe pertence. Faça sempre sem segundas intenções. Se você faz o bem, faz a caridade, que sua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo. Não espere que alguém lhe agradeça. Não espere recompensas. Faça simplesmente por fazer. Vamos ver se a gente entra agora no contexto. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Vamos ver o que Emmanuel nos fala sobre isso. A vertigem da posse avassala a maioria das criaturas da terra. É fato. Quem que não quer ter
poder, dinheiro, facilidades, bens, né? Isso é uma coisa que ele via realmente. A vida simples, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela generalidade dos homens. A vida simples. Por quê? Vocês já notaram que quanto mais a gente tem, menos tempo sobra. Você tem mais tempo para cuidar do seu patrimônio, você fica escravo dele, e coisas triviais, coisas simples, você deixa de viver. Tem gente que trabalha, adquirindo dinheiro, muito dinheiro, para quê? Para tirar uma férias no final do ano, de uma semana, para poder ter condições de descansar. Então o trabalho é feito um condenado para descansar só naquele período de tempo. Não seria mais lógico você equacionar isso? Você viver em equilíbrio, ter o suficiente, mas no seu dia a dia ter o seu horário de desfrute, de prazer, de lazer? Não seria muito mais adequado? Você não se sentiria muito mais revigorado? Às vezes você desgasta, para chegar aqui, gastar tudo com remédio, com o que vai ser necessário para reparar todos os danos desse longo período. É falta de a gente parar para pensar. Mas aonde que está o nosso coração? Nosso coração está nas coisas do Espírito ou nas coisas da matéria? Uma coisa que é bem lógico da gente classificar é o seguinte: se a gente dá muito valor às coisas da matéria, muito valor, é sinal que o nosso orgulho está lá em cima. Lá em cima. Porque você quer se mostrar, você quer ser superior, você ter o que o outro não tem, né? Ter o poder, sempre estar acima. Mas essa não é a verdadeira vida. Uma fala do Cristo muito ignorada. Tem gente que fala assim: nossa, eu sou cristão, mas não segue uma vírgula do que o Cristo fala. Olha uma das coisas que o Cristo falou: aquele que quer ser maior, o que é mesmo? Aquele que quer ser maior, seja o servo de todos. Cristo não falou isso aí para uma frase de efeito. Se você quer ser o maior, sirva a todos. Não é ter posse para você servir. Precisa de 2 quesitos básicos. Até para isso a gente tem que se preparar. Primeiro, você tem que ter uma inteligência aprimorada, porque não é sair a esmo tentando ajudar todo mundo. Você tem que saber quem precisa, quem pode receber o auxílio. Então você tem que ter inteligência, tem que ter perspicácia, tem que ter psicologia para lidar, para conversar, interagir. Não é simples. E segundo, você tem que ter sentimentos magnânimos dentro de si. Porque se você não tiver carinho, benevolência, fraternidade, caridade, esses alicerces dentro da sua estrutura, você vai sucumbir. Porque o outro é muito difícil. O outro não é aquela pessoa que vai te abraçar e vai te agradecer: nossa, obrigado por ter me ajudado. Não. Ele vai muitas vezes vociferar, vai se digladiar, vai xingar Deus e todo mundo, vai se achar a pessoa mais prejudicada do mundo, aquela pessoa que foi renegada. E como você vai lidar com essa situação? Tem que ter psicologia, tem que ter amor, tem que ter entendimento. Então, ou melhor, para se ser um servo, você tem que ter muito, mas muito cabedal dentro de si. Então, aquele que quer ser o maior, seja o servo de todos.
Mas para ser o servo, para ser essa pessoa nesse sentido, você tem que engrandecer-se muito. Não basta só coração. O coração é primordial? É. Mas a inteligência também é fundamental. Esmagadora percentagem da súplica terrestre não consegue avançar além do seu acanhado âmbito de origem. Vamos falar sobre oração, né? Vocês sabem mais ou menos como é que funciona a oração? Isso eu aprendi nos livros de André Luiz. Eu não sei qual deles. Qual foi o último que eu li mesmo? Vocês lembram? De uma palestra? Entre a terra e o céu. Acho que foi nesse. Se não foi nesse, foi lá do... não, acho que foi daquele... Escada de Jacó. Né? Escada de Jacó, não. Escada de Jacó não. Não, tá, é um negócio de Jacó. Eu esqueci o nome do livro. Vamos lá. Vou falar assim em termo figurativo, tá? Mas quando nós vamos rezar agora, o que vocês gostam de rezar? Vamos rezar o Pai Nosso, né? Então a gente começa lá. Pai Nosso, amém. Só que o pensamento está lá fora, lá em casa, no futebol que vai passar, ou na novela, ou no filme, ou na Netflix, ou em qualquer coisa. Que seja fora, mas você está rezando. Vamos supor que a nossa oração fosse assim, um nível, né? Vai subir, né? Até as alturas. Nessa condição, quanto vocês acham que vai subir a nossa oração? Eu acho que não extrapola a nossa cabeça, tá? Vai ser ouvida por alguém lá em cima? Mais ou menos é assim que funciona mesmo, tá? O que acontece? O nosso pedido, nossa súplica, né? Aquilo que nós queremos colocar como objetivo da oração, ela depende de um combustível para alçar as alturas. E esse combustível se chama vontade. Muitos podem falar que é fé. Mas a fé nada mais é do que a vontade, né? Eu tenho fé, eu tenho vontade, eu quero, vai acontecer. E eu ponho toda essa impressão no meu pensamento. Então isso impulsiona o nosso pensamento para que ele atinja outras esferas. E é mais ou menos assim. A nossa súplica vai a outra dimensão. Mas algumas não ultrapassam essa fase. Outros um pouquinho mais acima, e outros já vão lá em cima de tudo. Depende justamente do impulso que nós damos a ela. Então, se você simplesmente ora nas palavras decoradas ou vazias, desprovidas de intenção, de vontade e de amor, quem for recebê-las aonde estiver, vai estar ali como se estivesse recebendo um e-mail, uma carta, né? Tal pessoa escreveu isso. Mas olha só, ela escreveu isso, mas ela não está pensando nisso. Então todas as impressões vão ali junto. Então, faz de conta você recebendo uma cartinha. Senhor fulano de tal, eu gostaria de receber um presente de Natal, pois eu me comportei direitinho, embora tenha feito algumas traquinagens, e vem tudo escrito ali. E você vai olhar essa cartinha dessa criança, você vai ver que ela fez muita coisa errada e está pedindo um determinado presente para que você possa, para beneficiá-la. Você, lendo isso, vendo que as traquinagens foi maior do que o merecimento, você vai atender? Naturalmente, você se comoveria? Não.
Estou falando no sentido figurado, porque é mais ou menos isso que acontece. As nossas preces vão recheadas do que nós colocamos nela. E se nós não temos um pensamento legítimo, se aquilo que nós estamos pedindo é para levarmos vantagem, é para livrarmos de um mal que nós mesmos plantamos e que nós não temos coragem de retificar e ir lá e retificar, tudo isso vai junto com a nossa oração. Então há uma diferença muito grande no pedir e como devemos orar de verdade, pondo toda a realidade do nosso pensamento, da nossa vontade na nossa oração. Pode ser palavras simples, não precisa procurar palavras rebuscadas, mas é necessário ter impregnado de querer, de vontade, de determinação. Isso que vai fazer a diferença. Esmagadora percentagem de supraterrestres não consegue avançar além do seu âmbito de origem. Ou seja, a maioria das orações nossas não sai do nosso âmbito, não sai de nós. São palavras que nós jogamos ao vento, mas não alcançam as alturas. Pede-se a Deus absurdos estranhos. Raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução de suas necessidades. Raríssimas pedem apenas o pão de cada dia, como símbolo das aquisições indispensáveis. Tem aqueles que pedem o supérfluo, aquilo que não necessitam, além do que necessitam. Quantos e quantos acumulam grandes posses, dinheiro que você não vai gastar o resto da sua vida, mas estão sempre ali querendo mais e mais e mais. Não vão ter tempo para gastar esse dinheiro todo, mas fica lá guardado numa conta bancária, aplicado num determinado investimento. Esse dinheiro não circula, consequentemente não gera riqueza para outros, fica lá parado exclusivamente para ele, sendo que nem ele, nem essa pessoa se beneficia desse dinheiro. Isso chama-se o quê? Egoísmo, ou o orgulho exacerbado. Pensa bem, você pega uma grande posse que seria de todo mundo, se essa fortuna ela circulasse, faria a vida de cada um muito mais fácil, mas não, guarda para si. Como eu disse, se o nosso pensamento tem consequências, imagine uma ação direta dessa que você prejudica todos que estão na sociedade. Pega aí uma grande quantidade de pessoas bilionárias que pegam o dinheiro e não aplicam na economia, para que a economia gire. Apenas guardam para si. Compram os chamados elefantes brancos, né? Com aqueles iates, jatinhos, etc., aquelas coisas caríssimas, para usar um pouquinho só, mais como status, gastam uma fortuna de dinheiro para manutenção, mas só girando em seu benefício. Veja bem, o que é necessário para nós vivermos? Muito pouco. Muito pouco. E para sermos felizes? O que precisamos para sermos felizes? Dinheiro? Embora seja indispensável para a nossa vida, para a manutenção da nossa vida, né? O trabalho é necessário, ganhar nosso sustento é necessário, precisamos do dinheiro, precisamos, mas nós não somos escravos dele. E para sermos felizes não precisa dele. O que precisa para sermos felizes? O que traz a felicidade mesmo? Já falamos tanto nisso.
Paz no coração. Não é o receber, É o dar. é o doar. Aí voltamos à palavra do Cristo lá. Aquele que quer ser o maior, seja o servo de todos. Aquele que usa as suas potências para ser, para fazer, para modificar para melhor, fazer a diferença pelo outro. Então daí que vem a felicidade que tanto almejamos do ter. Pega qualquer bilionário aí, pergunta se ele é feliz. De verdade. Não. Se fosse assim, os países ricos não teria suicídio. Nos países ricos, o índice de suicídio é alarmante. É muito, muito além do que a gente imagina. O homem incoerente não procura saber se possui o menos para a vida eterna, porque está sempre ansioso pelo mais nas possibilidades transitórias. Pois é, ainda é a coisa que a materialidade nos ofusca. O ter, o poder ainda nos ofusca. E a gente esquece da espiritualidade. Nos dias de hoje, isso está muito em voga. Pega um jovem aí de uns entre 15 e 20 e poucos anos. Analisa o grau de religiosidade que ele tem. Pergunta alguma coisa sobre a vida após a vida. Ou sobre amor, ou sobre fraternidade, ou sobre caridade. Lógico, uma parcela vai responder condizentemente, mas uma grande parcela vão ser respostas vazias. Infelizmente. E quem é o culpado nisso tudo? Ah, tem que ter o culpado? O culpado são os pais que desleixaram? Por aí, uma parcelinha de contribuição. Eu não digo que seja, não é só isso. Não é só isso, não. Porque você pegar um contexto aí de 50 jovens, você vai ver que tem de todos os níveis, né? O que acontece é que a maior parte, uma grande parcela, está voltada ainda porque não é o adequado. Tanto é que, por exemplo, quem a gente sabe, quem faz faculdade, os jovens que entram na faculdade nos dias de hoje, sabe mais ou menos o que acontece nas festinhas de faculdade, né? A gente sabe muito bem o que acontece. Tem vários tipos, né? Tem aquele menino que é um menino bacana, que tem uma interação social, tem uma visão, mas tem um outro também, né? Tem de tudo. Mas eu vejo assim, que quanto mais favorecida a pessoa, né, a sociedade faz isso, né? As pessoas mais favorecidas intelectualmente, né, moralmente mesmo, que não tem desfavorecidas mesmo, são as que são mais vulneráveis mesmo a esse pensamento, né? Socialmente falando, porque infelizmente não tem nada, né? Não tem família desestruturadas, socialmente desestruturadas, aí eles não têm esse olhar. Com raras exceções, tem gente também, né? É muito difícil de analisar, de falar isso. Né? Na época atual que nós vivemos, o que acontece é o seguinte: nós estamos na fase de transição. Então, em nosso meio, existem muitos espíritos que reencarnaram que estão tendo as últimas oportunidades de se reabilitarem. Então, o seu padrão moral é baixíssimo. Eles estão no nosso meio. Então, isso já foi anunciado há muito tempo atrás, que esses espíritos reencarnariam. E por que é importante que eles se reencarnem no nosso meio? Por isso que a gente fala assim: nossa, a sociedade está tão depravada, está tão para baixo, de onde que veio isso? Não é que houve um revertério. Não. Existe sim a grande quantidade de espíritos que equilibram esse mundo, mas foi reencarnado no nosso meio espíritos ainda que estão numa condição espiritual muito baixa, e isso é notório. Por exemplo, se você perguntar hoje o que é moral, para muitos não existe moral mais.
Porque moral, por exemplo, na minha época, não faz tanto tempo assim, por exemplo, desregramentos sexuais era falta de moral. Hoje não, aparece na televisão, aparece no programa de televisão, de domingo, coisas. Quem assistiu? Eu fiquei, olha, eu como homem, vivido, eu fiquei com vergonha. Recentemente teve a final da Libertadores, né? A Copa Libertadores. E quem que foi fazer o show de abertura? A nossa musa maior, né? Do nosso país. Não precisa nem falar quem foi, vocês sabem, né? Muito bem. Tá. Primeiro, a música que ela cantou, até hoje eu não consigo entender a letra, né? Se é que tem letra. Mas o figurino, né? Deixa eu falar uma bem suave, o figurino dela foi totalmente inadequado. É de dar vergonha. Né? Dá vergonha. Ó, está mostrando lá fora o que o Brasil tem de melhor. Aquilo que o Brasil tem de melhor? Aquelas letras, aquela depravação? Isso é depravação. Não é música isso. Não é cultura, não é arte. Isso é depravação. Então as coisas foram sucateadas. A moral foi um pouco sucateada, deixada de lado. Mas isso é o sinal dos tempos. Isso vai passar. Essa fase vai passar, ela é temporária. E já era previsível. No final dos tempos as coisas vão virar de ponta cabeça. Por que será? Justamente por isso. Uma grande gama de espíritos de baixa envergadura reencarnou entre nós. E logicamente houve esse sacode aí. Mas por que reencarnaram entre nós? Poxa, como que faz uma pessoa evoluir? Que chance que ela tem? Convivendo com melhores. Pelo menos na época que eu estudava, as professoras faziam muito isso. Tiravam, punham um aluno problemático no meio dos alunos bons, para que ele aprendesse, que convivesse ali. Perturbava? Tinha isso, perturbava bastante, mas ele também aprendia, ele tinha uma oportunidade. Então, basicamente, é isso que nós estamos vivenciando nos tempos atuais. Vai passar? Com certeza vai passar. Aqueles que fizerem bom proveito do seu tempo reencarnatório, ótimo. Se não fizerem bom uso, bom, Deus tem mecanismos de consertar cada um deles. O homem incoerente não procura saber se possui o menos para a vida eterna, porque está sempre ansioso pelo mais das possibilidades transitórias. Isso aqui que eu parei, né? Geralmente permanece absorvido pelos interesses perecíveis, insaciado, inquieto, sob o tormento angustioso da desmedida ambição. Ou seja, aquele que tem ambição consegue uma coisa, vai precisar de outra maior. Consegue essa outra, vai precisar de outra. E assim, consequentemente. Na corrida louca para o imediatismo, um problema bem notório nos dias atuais, imediatismo, que é tudo agora, que é tudo para já. Né? Não tem aquele tempo de espera, não tem aquela luta para conseguir algo. Se você falar um não com determinada pessoa, parece que o mundo cai. Imagina nós, na época de criança, né? De 10 coisas que a gente pedia, 9 era não. Não é não que não queria, não tinha como. Eu compro na volta, nunca vai voltar. Pois é. Essa frase aí. Não é? Marcou aí. Essa aí doeu, viu? Essa dói. A gente compra na volta. Supermercado, né? Passava lá onde tinha iogurte, aquele pudinzinho, né? Depois a gente volta. Na volta passa. Né? Nunca mais. Na corrida louca para o imediatismo, esquece a oportunidade que lhe pertence
abandona o material que lhe foi concedido para a evolução própria e atira-se a aventuras de consequências imprevisíveis em face do seu futuro infinito. Tem um livro que eu li, não sei se é do André Luiz Luiz, eu não lembro do livro, mas lembro do trecho, de dois jovens que eram irmãos e eles se enamoraram e sabiam que ficar juntos era errado, né? Pelas leis humanas, mas se enamoraram e não conseguiam ficar separados. E o que aconteceu? Esses jovens tinham seus protetores espirituais que tentavam guiá-los, né? Tentavam afastá-los para que cada um seguisse o seu caminho, mas eles teimavam em continuar juntos. Até que os protetores delas, os anjos da guarda, né, não conseguindo lidar com a situação, pediram reforço, né, pediram ajuda para o Bezerra de Menezes. Aí o Bezerra de Menezes foi atendê-los e falou: não tem jeito, tem que ser as próprias leis naturais que vão fazer com que esses dois retornem para o caminho. Pediu para que eles se afastassem e deixou o casal lá. O que aconteceu? Ela engravidou do irmão. Aí começa o quê? Martírio. Começa justamente a provação. Mas quem que quis? Foi Deus que quis isso? Não, foi escolha. Então você tem uma escolha e você é ajudado para que você não faça escolhas errôneas. Mas a partir do momento que você bate o pé, é o que eu quero, é lhe concedido. Muito bem, agora você assume as consequências. Então, aonde que está o remédio para aquilo ali? O remédio estava justamente nas consequências. Ali começa a se reharmonizar. Então, tudo, absolutamente tudo que nós pretendemos, tudo que nós queremos, de verdade se materializa. Então, tenhamos a inteligência de querer as coisas corretas, porque se acontecer nas nossas vidas coisas erradas que vão nos trazer sofrimentos e dor, puxa vida, nós mesmos estamos plantando, cuidando para que ele se desenvolva e depois vamos ter que colher. Péssima escolha. Se já compreende suas possibilidades, suas responsabilidades com isso. Antes de ler o restante, se já compreende suas responsabilidades com o Cristo, que responsabilidade que a gente tem com o Cristo? Tira o Cristo fora. Coloca o quê? Evangelho. Se já compreende as suas responsabilidades, que estão pautadas no Evangelho, ali o nosso manual de conduta, já sabemos como devemos nos comportar, devemos fazer. Examina a essência de teus desejos mais íntimos. Lembra-te de que Paulo de Tarso, o apóstolo chamado por Jesus para a disseminação da verdade divina entre os homens, foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando no caminho de disciplinas acerbas. Estarás a casa esperando que alguém realize semelhante aprendizado por ti. Por mais que nós sejamos infantis, ingênuos, a vida foi feita pelos fortes. Tá? Se a gente quer seguir adiante, nós temos que ser fortes. E se a gente for muito fraco, o que vai acontecer? A vida vai endurecer para que nós venhamos a nos fortalecer. De uma maneira ou de outra, nós vamos evoluir. Ou pelo amor, ou pela dor. Não tem outro jeito de evoluir.
ou com lágrimas, ou com suor. A escolha é nossa. E se eu quiser ficar do jeito que eu estou? Vai ter consequências. Se eu quiser a inércia, quero parar, não quero fazer nada, absolutamente nada. Vai ser respeitado meu livre-arbítrio? Vai. Só que você está num mundo em que tem leis pré-estabelecidas, justas e sábias, em que tudo, absolutamente tudo, tem a sua contrapartida. Então a inércia tem uma contrapartida? Tem. Tem sim. Diz uma. Muito bem. Faz de conta que nós somos uma grande família. Aqui temos irmãos, primos, tios, pais, etc. Aqui somos todos uma grande família. E todos nós vivemos harmoniosamente e temos vínculos afetivos. Ok? Beleza. Todos vocês são trabalhadores, disciplinados, seguem o Evangelho à risca, fazem o melhor de si, esforçam-se ao máximo. Eu não. Eu simplesmente quero viver minha vidinha no meu compasso, quero dormir 14 horas por dia, trabalhar 2 e tá bom demais. Ler quase nada, aperfeiçoar-me moralmente e intelectualmente, quase nada. Muito bem. O que vai acontecer? Qual é a diferença minha e a de vocês? A diferença é o seguinte: pelas leis naturais, aquele que segue o bom caminho, que é disciplinado intelectualmente, moralmente, vai evoluir, o seu nível vai aperfeiçoando. E nós vivemos num mundo de sintonias. Logicamente, nós estamos aqui e vocês, com as atividades que vocês estão tendo, vão se distanciando de mim. Eu fiquei inerte, né? A minha evolução é mínima e as suas muito rápida. O que vai acontecer? Distanciamento. Mas nós somos uma grande família. Não é porque eu sou inerte que eu não ame todos, que eu não gosto de todos que estão aqui. Gosto muito, amo de verdade, mas eu quero ser uma pessoa inerte. Não quero fazer nada, mas eu amo, meu sentimento está atrelado a vocês, mas vocês vão se distanciando de mim. O que eu estou plantando? Solidão. As leis naturais vão fazer que vocês sigam os caminhos que tem que seguir na escala evolutiva. Eu estacionei, eu vou ficar parado. Junto a quem? Àqueles que se afinam comigo. E justamente esses que afinam comigo têm todos os meus defeitos. E conviver com pessoas que têm defeitos é muito ruim. Conviver com pessoas boas, trabalhadoras, etc., é ótimo. Conviver com pessoas complicadas é super difícil. Então, qual que está o remédio meu aqui? Conviver com pessoas complicadas igual a mim. Então, aí, o que vai acontecer? Eu vou estar colhendo o que a minha inércia plantou. Vou ter solidão, distanciamento daqueles que eu amo, e, consequentemente, meu mundo vai se desmoronar. Dor virá a partir disso? Virá. Mas a dor, o que ela é? Retificadora. Vai fazer com que eu acelere o meu processo de desenvolvimento, que eu não queira mais ficar nessa inércia. Então, para alcançar vocês que já estão nesse nível, eu vou ter que me esforçar muito. Agora, se eu não amar, para mim tudo faz, tanto fez, fico onde eu quero. O que faria eu estacionar aqui e não me mover? Orgulho e vaidade. Eu me basto, eu não preciso de ninguém. Por isso que fala-se, orgulho é a grande chaga da humanidade que faz com que as pessoas se estacionem e se distanciem, logicamente, dos seus afetos. Se é que cultivaram alguma coisa, né? Se eles se bastam. Mas, como homens, como seres inteligentes e sociáveis, a distância nos faz sofrer. Não há quem não tenha
algum afeto nesse mundo, que não ama alguém. E esse distanciamento dessa pessoa vai trazer sofrimento. De uma forma ou de outra, nós criamos o nosso céu ou o nosso inferno. Então, estacionando na nossa inércia, criamos o nosso inferno. Cultuando o nosso egoísmo, criamos o nosso inferno. O nosso orgulho, essa vaidade, todos os nossos males, criamos as nossas dores futuras, atuais e futuras. E o que nos faz, então, sermos plenos? A dedicação que nós fazemos, que nós temos para vencer as nossas más tendências. Inércia é uma má tendência? É, com certeza. Não fazer o mal não é suficiente? Não. Porque não fazer o mal, você deixa também de fazer o bem. E nós somos responsáveis por todo o mal oriundo do bem que nós deixamos de fazer. Puxa, temos tanta responsabilidade assim. Se eu não fizer o bem, então eu sou responsável pelo mal que ocorrer disso? Somos. Você tem a possibilidade e não fez. Consequentemente, você é culpado. E quem que vai te julgar? Ninguém. A sua consciência. Só. Sério? Não existe tribunal? Não existe aquelas pessoas em níveis hierárquicos mais elevados que vão apontar meus defeitinhos? Não. Não tem. Ninguém vai apontar. Quem vai apontar é a consciência. E quando ela aponta, a gente vai pensar assim, ó, seria melhor que outro tivesse me julgado e não minha consciência. Porque ela sabe absolutamente tudo. Tudo. E ela não permite que você fuja da sua responsabilidade. Bom, Acabou. estará esperando alguém realmente ser utilizado por ti? Não. Absolutamente não. Se nós quisermos realmente melhorarmos, só depende de nós. Aquele verbo que nós temos que conjugar sempre. Querer. Se você quer, as coisas acontecem. Se você espera, não. Você espera, você vai receber de alguém, então você vai passar a ser um devedor. E nunca um débito vai trazer a nós a satisfação, a felicidade que nós tanto almejamos. Então hoje nós vamos ver dois temas, né? Esse contentarás, esse contente que se falava aqui, e reportando ao Paulo lá no comecinho, gravemos bem no nosso fundo do nosso coração. A gente somente será feliz se estivermos a consciência tranquila de ter represado todas as nossas más tendências, ter feito o nosso melhor, embora as nossas limitações, temos esforçado por fazer o nosso melhor, e se pautado sempre na retificação dos seus princípios e sublimação das suas virtudes. O processo é longo. Não basta dizer, de hoje para amanhã, eu sou cristão, daqui para frente não vou errar mais. Porque o processo é longo. Não basta simplesmente falar. Tem que falar, pensar, agir desta forma. O trabalho nosso é constante, é diário. Mas, uma dica, estudar sempre. Aperfeiçoar-se sempre. Ouvir sempre. Saber julgar o que é bom, o que é ruim, sim. Não aceitar tudo por verdade.
mas aceitar somente aquilo que tem a lógica, tem a razão, tem a verdade e o amor, logicamente, as boas virtudes ali embutidas, como a máxima que possa ser aceita. Então, o nosso trabalho é grandioso, mas eu creio que foi muito bem planejado para que nós possamos sair vitoriosos. Depende só de nós. Gente, hoje então nós terminamos o nosso ciclo desse ano 2021. O ano que vem, logicamente, vocês vão acompanhando no site, vai estar no site, no grupo de WhatsApp, a gente vai se falando também quando retornaremos nossas aulas em 2022. Tá joia? Um bom final de ano a todos, que Deus abençoe. Breve estaremos de novo aqui reunidos. Boa semana a todos.